Fala galera, voltei com vocês aqui para dar continuidade à aula de cirurgia de levantamento de seio maxilar. Joia? Então vamos iniciar aqui de onde nós paramos, tá? Vamos lá. Beleza galera, então vamos lá, indicações para levantamento de seio maxilar, tá? Quantidade remanescente ósseo ser baixo, né? Ou seja, tem pouco osso em altura naquela região posterior, onde eu preciso ganhar osso para poder fazer o implante. Tamanho do implante baseado na estética e biomecânica, ou seja, tem gente que não gosta de fazer implante curto naquela região posterior, mas um implante curto daria para fazer aquele procedimento sem levantar, sem esta cirurgia de levantamento de seio. Mas tem autores que não gostam de utilizar esses implantes curtos, tá? Tipo de espaço, habilidade cirúrgica e familiaridade da técnica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no decorrer desse tempo aí de 1 hora mais ou menos. Quantidade remanescente óssea, altura mínima, né? Menos 10 milímetros entre a crista do rebordo e a sola do seio maxilar, tá? Então, se eu tenho uma altura mínima ali de 10 milímetros de osso naquela região posterior, lembrando que dependendo da marca nós temos implante de 6, tem implante de 7, tem implante de 8,5, tem implante de 9 e tem implante de 10. Então, teoricamente, eu poderia colocar implantes de, por exemplo, 10 milímetros, né? Tem artigos que falam que implantes menores que 10 milímetros são considerados implantes curtos. Então, bom, será que seria interessante a gente colocar um implante curto naquela região posterior de uma axila, onde quando a gente morde, a força mastigatória é muito grande ali, é muito forte? Será que é interessante botar esses implantes curtos? Ou é melhor a gente colocar implante longo, implante de 11 milímetros para cima, nessa região, tá? Eu um pouco discordo, tá? Eu acho que um implante de 10 milímetros nessa região já é bem interessante, tá? Eu acho bem interessante, sim. Eu gosto de colocar 11,5, 13 milímetros, mas se eu conseguir colocar, se eu puder colocar um implante de 10, eu prefiro passar essa responsabilidade de escolha para o meu paciente. Então, falo para ele, ó, você tem 10 milímetros, por exemplo, de altura, 10,5, 11 milímetros de altura, eu consigo colocar um de 10. Mas se a gente conseguisse colocar um implante maior, seria bem melhor por conta da biomecânica, durabilidade, etc. No entanto, nós precisaremos fazer uma cirurgia de enxerto maxilar, cirurgia assim, assim, assado, custa X. E se ele não quiser fazer, eu coloco um implante de 10, entendeu? Mas com consentimento dele. Essa é a minha conduta, tá, galera? Vou dar um exemplozinho desse paciente aqui. Então, tem a ausência dessa região, tá? Que seria o primeiro premolar, dos dois lados, na verdade, de um lado é o primeiro premolar, como aqui, o lado esquerdo aqui é o 15 e o lado direito, o lado direito dele é o 15, né, 13, 14, 15, a ausência, e do lado esquerdo dele é o 24. Aqui mostrando as fotografias em cima, modelinho de gesso. Vamos lá recapitular as aulas anteriores. Aqui é a tomografia, a gente olha aqui, ó. Então tem uma altura razoável aqui, né? E aqui também. Aqui são as medições, né? De um lado 6,66, uma largura de 5,5. Do outro lado uma altura de 14,16 e outro. E a espessura 5,53. O que a gente faz?
Como é que é o nome disso aí, galera? Fala bem alto para eu tentar escutar aqui. Por favor, vai. Guia cirúrgico, enceramento diagnóstico, né? Então foi colocado ali, fez enceramento, ou seja, durante a minha perfuração, né, eu posso botar o implante nessa região aqui, eu não posso botar aqui, por exemplo, tá? Então eu tenho limite aqui, ó, para botar meu implante, para ele ficar saindo na oclusal, né? Mais palatino, ele não pode sair ali na vestibular. Então, enceramento diagnóstico com confecção de guia cirúrgico. E aí, ó, colocado o guia aqui, ó. Esse aqui é o paralelisador, né? A gente mostra que foi feita a perfuração lá e o implante está saindo na posição correta, tá? De acordo com o guia. Beleza? Olha só que bonita a imagem. Esse pino aqui jamais poderia sair para cá, tá bom? Aqui é um medidor de distância entre os dois dentes. E aí saindo, olha, o implante certinho, a posição de saída dele. Beleza? E aí foi colocado um implante curto sem levantamento de seio. Tá aqui, ó, seio maxilar, né? Então foi colocado um implante curto aí. Aqui do outro lado, desculpa, outro paciente, uma outra paciente, tá? Ausência, né, desse 24 aqui. Aqui está o raio-x, a fotografia oclusal, tá? Vamos esquecer essa carezinha aqui. Aqui a posição, a foto do dente, novamente, né? Enceramento, guia cirúrgico, tá? Onde o implante precisa sair nessa região para cá. E aí foi colocado o implante no corpo, né? Eu botaria até um pouquinho maior aqui, tá? Acho que foi colocado o implante curto aí. Aqui é um 2018, né, da internet, né? Maxilo facial implantes. Falando sobre os implantes curtos, tá? Que são bem aceitos na literatura, né? Eu evito, tá, galera? A minha opinião, eu evito. Se eu puder colocar sempre implantes maiores, eu coloco, tá? Então aqui, ó, são dois implantinhos curtos. Ainda mais assim nessa proporção, né? Ou seja, imagina que, deixa eu botar aqui na canetinha, né? Seria uma parte uma biomecânica, tá? Imagine que o implante está aqui, certo? Vamos desenhar aqui o outro implantinho. E em outra cor, a coroa. Tá. O que eu quero mostrar para vocês nesse desenho aqui? A proporção, né, implante e coroa não tá legal. Pelo menos deveria ser meio a meio. Seria 1 para 1. 1 para 1. Não está nessa relação. O implante está menor que o tamanho da coroa, né? Então isso biomecanicamente não é interessante, tá? Então assim, essas coisas eu sempre avalio no paciente. Quando realizar o enxerto de seio maxilar, né? Nessa região aqui, vamos lá. Se na tomografia eu verificar, vamos lá em relação à minha conduta, galera, preste bem atenção, minha conduta. Se eu verifico que essa altura aqui, na tomografia, seja 3 milímetros para cima, eu tento colocar o implante no mesmo dia que eu realizar a cirurgia do seio maxilar. Ou seja, primeiramente eu vou fazer a abertura lateral aqui, eu vou elevar essa membrana do seio maxilar aqui, depois pela membrana do seio maxilar nessa posição bem aqui,
eu vou e começo a fazer a perfuração do implante. Pá, vou colocar um implante aqui, por exemplo. E depois eu vou e preencho de osso nessa região aqui todinha. Por que, Renan, esses 3 milímetros? Esses 3 milímetros eu já consigo ter nessa região aqui de trava, de rosca, ele já consegue ter aquela estabilidade primária. Então esse implante ele vai ter um travamento razoável. Né? Se tiver 3 milímetros para baixo, talvez eu não consiga essa estabilidade primária. Então, seria interessante eu primeiro fazer a elevação do seio maxilar, depois de 6, 7, 8, 9, mas eu normalmente espero 6 meses. Aí sim eu fazia a cirurgia de seio maxilar, entendeu? Nessa região aqui não precisa fazer levantamento de seio, talvez nessa região também não. Aí quando chega pra cá, galera, precisa, entendeu? Aqui, beleza, botar implante, aqui outro. Compreenderam, pessoal? Deu pra entender, né? Show de bola, vamos lá. Olha só. Bem na região que eu botei o implante lá. Ou vai passar lá pro seio, então vamos elevar essa membrana, tá? Então, técnica cirúrgica, a gente tem acesso direto, né? Técnica traumática, ganhos de até 5 milímetros de tamanho, de altura, conforme a literatura, tá? Ou pelo acesso direto ou janela lateral, que é uma técnica traumática, tá? Com implantação imediata do rebordo residual, que eu botei, ó, maior ou igual a 3 milímetros. E se tiver menos de 3 milímetros, eu preciso primeiro fazer o enxerto e depois aguardar para fazer os implantes, entendeu? Então meu parâmetro ali é 3 milímetros, 4 milímetros, para dizer se eu faço no mesmo ato operatório do enxerto o implante ou não. Tá joia? Deu para entender? Esses dois tipos de excessos aí que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui. Tá? Galera, vamos nos atentar aqui à técnica de Summers. Tá? Esqueçam esse aqui, que para vocês aqui na graduação não é interessante. Tá? Mas o que interessa para vocês são em relação à técnica traumática e à técnica de Summers. Uso de osteótomos de Summers ou compactadores ósseos, remanescente ósseo capaz de suportar a instalação de implante dentário, ou seja, aquele paciente precisa ter uma quantidade de osso remanescente suficiente para a gente ter uma estabilidade primária, ou seja, precisa ter ali 5 milímetros, 6 milímetros de altura, entendeu? Acesso indireto, ganho vertical de até 4 milímetros dentro do seio maxilar. Ou seja, se aquele, vamos pensar a seguinte situação. Se eu faço uma tomografia num paciente e eu quero colocar um implante de 10 milímetros e essa tomografia eu faço a medição e tem 6 milímetros, bom, então se eu consigo com a técnica de Summers um ganho vertical de 4, então se eu fizer a técnica atraumática, a técnica de Summers, eu consigo fazer esse implante de 10, porque ele já tem no 6 e ganha mais 4 com ela, então dá certinho um implante de 10, beleza? Agora, se aquele paciente, vamos dar um outro exemplo aqui, eu tenho um paciente que eu faço a tomografia e eu tenho 2 milímetros de osso remanescente e quero colocar um implante de 10, galera, é ganhar muita altura com a técnica de Summers. Então essa já não é indicada para essa situação. Eu preciso lançar a mão da outra técnica cirúrgica,
que é pela janela lateral, que a gente vai ver. Pessoal, a técnica de enxerto de seio maxilar pela janela lateral é a que é mais feita no mundo, tá? Beleza? Aqui a gente precisa comprar o jogo, tá? De Samus, que é o kit para cirurgia traumática, tá? E a gente precisa usar um martelinho e tal. Então, por isso que eu não gosto muito. Não gosto de traumatizar muito o paciente. Então, eu sinceramente, galera, para vocês, eu acho que eu fiz 2 vezes, ou 3, talvez, na minha vida. Sei lá, eu tô com 10 anos aí fazendo as cirurgias. Sou novo, pessoal, sou novo, tenho 35 anos. Então, eu fiz umas 3 vezes. Isso aí. 2 ou 3 vezes, eu nem lembro, tá? Deixa por aí. Então, primeiro a gente faz a fresa inicial, né? Até 2 milímetros aquém do assoalho. Então, aqui, ó, deixei 2 milímetros, né? O preparo é alargado com a segunda fresa do sistema escolhido. Esse alargamento servirá de guia para a penetração subsequente do computador ósseo. Então, eu vou lá, por exemplo. Eu quero botar um implante aqui de 3,5. Então, eu vou com a fresa, né? E paro lá 2 milímetros aquém. Aí, depois da fresa, vocês lembram que a gente usa a broca 2.0. Vou com a broca 2.0 e paro lá de novo até ali 2 milímetros. Depois a gente começa a vir com os compactadores dele, né, do próprio jogo de Summers, né. Então ele é introduzido no sentido inferior, tá, superior em direção ao seu maxilar, fazendo o osso maxilar seja cortado e levado contra o assoalho. Então a gente vai empurrando, compactando aqui, ó. Pois sua ponta ativa apresenta a borda cortante e a forma de côncavo. Promove a expansão simultânea desse rebordo. E assim a gente vai compactando, ó, até chegar uma hora, ó, que começa a romper aqui, né, esse assoalho do seio, o osso, e começa a elevar a membrana, tá? Olha só. E a gente vai entrando mais e começa a levar a membraninha. E aqui está o pedacinho de osso que era dessa região bem aqui, tá? Depois disso a gente coloca aqui o próprio enxerto pelo próprio alvéolo criado, tá? A gente coloca aqui o enxerto e depois coloca o implante. Aí fica assim. Então isso aqui é uma forma atraumática de levantamento de seio maxilar pela crista óssea. Beleza, galera? Vamos lá. Aqui são imagens do próprio livro mostrando, ó, um cadáver, e vai levando. Opa, rompeu o de osso, agora começa a levar. E depois coloca lá o enxerto e o implante. Resolvido a técnica. Aqui, pessoal, é um videozinho mostrando também cadáver. Deixa eu ver se eu não consigo passar aqui. Não queria adiantar, mas não interessa muito para vocês. Não é um vídeo muito bacana, tá, pessoal? Vamos passar aqui, porque tem coisa bem mais interessante. Aqui o kit SCA, né? Que é um kit caro também, tá? Uma técnica de seio. Que eu vou passar aqui que não interessa muito para vocês. Geomática a nível de especialização. Vamos passar aqui. Vamos lá. É muito parecido ali, tá? Só que é um instrumental que vai perfurando o osso. Aí tá de membrana. Opa, rompeu. Aí tem um stop ali, né, que não deixa romper ali a membrana, invadir muito. E é isso aí, galera. Vamos passar aqui que essa a gente não vai utilizar, a cor que a gente utiliza, esse material que é caro, enfim. Vamos passar aqui. Beleza. Tudo bem aí, pessoal? Qualquer coisa grita aí que eu tenho que escutar daqui para perguntar.
Galera, a cirurgia mais feita, tá, é pelo acesso direto, certo? Ou janela lateral, que é técnica traumática, né? Não entendam esse nome, né? Não vai entender que esse nome é traumático. Pessoal, olha só, paciente, eu preciso fazer uma cirurgia de enxerto aqui traumática em você. Não é assim. Então eu preciso fazer uma cirurgia que eu vou ter que levar sua membrana do seu maxilar, a gente faz um acesso por aqui, bem legal, anestesiado, você não sente nada. É mais ou menos assim que a gente explica para o paciente. Então, em relação com o implante imediato, eu já expliquei para vocês. Se for aquele remanescente ósseo de 3 milímetros para mais, eu consigo fazer no mesmo ato cirúrgico o implante e o enxerto. Se for aquele remanescente ósseo menor que 3 milímetros, eu preciso primeiro fazer o enxerto e depois de 6 meses fazer o implante. Tá joia? Vamos lá. Aqui, galera, existem vários tipos de brocas, tá? De formas de se fazer. A broca esférica, diamantada ou multilaminada, seja a escolha do cirurgião, é a que a gente vai fazer aí com vocês na prática, no ovo e no manequim de vocês. Existem as fresas neurológicas, as trifinas, tem os piezo que eu já mostrei para vocês, tem várias formas de eu acessar esse seio maxilar, tá? E a gente vai conversar um pouquinho aqui. Aqui fazendo, ó, com uma broca laminada, fazendo aquela aberturinha aqui. Então aqui estou desgastando o osso e fazendo uma vala, vamos dizer assim. Tá? A gente vai aprofundando, até uma hora que a gente começa a visualizar a membrana, que ela é um pouco roxinha, tá? Aqui, ó, é utilizando aquela outra broca. E ali, fazendo com uma ponta diamantada, desgastando ali, como se fosse aqui a broca esférica, mas aqui com piezo, né? E fazendo esse desgaste, essa canaleta, tá? E o piezo, a grande vantagem em relação à broca, é que ela não vai deixar romper, ela não corta tecido mole, tá? Aqui são as brocas neurológicas que eu tenho, não tem nesse kit todo, tá, pessoal? Mas eu utilizo uma broca neurológica. Por que broca neurológica? É uma broca que o neurocirurgião utiliza para penetrar aqui no crânio da pessoa, né? O cara teve uma hemorragia lá, craniana, ele precisa tirar um pedaço da calota para drenar, fazer uma drenagem, né? Então ele precisa usar uma serra para tirar o teu crânio aqui, né? A calota craniana. Então ele não pode lesar as estruturas abaixo da calota. Então ele utiliza umas brocas específicas que diminuem a chance dele lesar o cérebro lá, a membrana, enfim, a dura mater, né, do crânio. Então, são essas brocas que a gente traz para o nosso meio também para evitar romper a membrana do seio maxilar, né? Então, eu tenho uma broca dessa aí, eu uso no consultório, eu uso exatamente essa bem aqui. Beleza, aqui é um kit deles lá. Vou até mostrar para vocês, eu acho que tá... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou descartar aqui as anotações que eu fiz. Eu vou conseguir. Acho que eu não vou conseguir aqui. Aqui, ó. Então, o site da própria M3. Tem o kit aqui de levantamento de seio maxilar. Essa broca aqui, Hilmer, que eu tenho, broca neurológica para acesso do seio maxilar, sistema de desgaste total, né? Então é uma broca bem legal, que ela evita o rompimento, lógico, não é que ela não vai romper. Se você não souber manusear, você vai romper. Mas ela não corta ali a membrana do seio maxilar. Tá? Então é um kit bem legal, uma broca bem legal, mas também tudo isso é investimento. Se eu não me engano,
ela custa, acho que comprei por R$1.000, 1.200, não me recordo. Então as informações delas aqui, ó, a vantagem, ela tem o acesso do seio maxilar em menos de 1 minuto, realmente é muito rápido, tá? Quando você pega o jeitinho dela, não perfura a membrana, não é que não perfura, você precisa saber usar, né? Mas se tiver feito treinamento, toda a segurança, você não vai romper. Essa é a broca de acesso do seio maxilar mais utilizada no mundo. Talvez mentira, pessoal, porque ela é cara. Tá? Então, ele pede a especificação, passo a passo. Vou até mostrar aqui um videozinho, ó. A utilização dela, mas eu acho que vai ter vídeo na própria aula aí, a utilização dela. É isso aí, a gente bota no contraângulo de implante, vai fazendo esses movimentos pendulares aí assim, ó. Tá? Aí rapidinho, a gente consegue romper. Ó, já rompeu lá, tá lá a membrana. Entendeu? Ó. Bacana, né? Então bem rápido. O paciente respira, a membrana ela sobe lá. Ó. E agora é só fazer a utilização das curetinas. Beleza? Tá? Se quiser mais vídeo, deixa eu ver o que tem aqui interessante pra mostrar pra vocês. Não tem nada. Tô nem carregando. Ah, tem os modelos do M3 para a gente fazer, tem levantamento de seio maxilar, utilizando aqui, ó, acesso da crista, todos os materiais dele, tá, pessoal? Aqui o sistema daquele kit que eu falei para vocês que não é importante para vocês ainda, que é mais para especialização. Não perfura a membrana, utilizando aqui. É isso aí, galera. Tá bom? Vamos voltar à aula. Deixa eu ver onde é que eu pego a aula aqui. Beleza. Nossa, aqui é aquele kit lá que tem animações também. Beleza, vamos passar, vamos dar continuidade. Aqui é um vídeo, vamos ver o que é esse vídeo. Utilizando o próprio kit deles, né? A broca. Está utilizando o infuso, aqui um enxerto, onde é a base de BMP, proteínas morfogenéticas. Sedação intravenosa. Também, galera, esse vídeo, a própria marca, a marca da broca, né? Eles enviam pra gente mostrar ela, mas a qualidade do vídeo é muito ruim. Então a gente não consegue ver bem legal lá, mas a perfuração já foi feita. E depois de feita a perfuração, começa a fazer só a elevação do seio maxilar com as curetas de seio. Então, eu vou passar o vídeo aqui porque não está numa qualidade muito boa, mas a gente já conseguiu visualizar muitas coisas mais legais nos slides anteriores. Tá? Aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver se vai rodar isso aqui. Não sei se vai rodar. Não tá. Aí, ó. Vamos ver esse videozinho aqui. É bem interessantezinho para vocês. Vai fazer uma extração de dente. Não vão dormir com a música, galera. Retalho.
Cheio de descolamento, pessoal. Tô por aqui, tá? Vou esperar acabar o vídeo pra gente conversar. Aí a broquinha. Desde lá que não perfura o seio. Já perfurou. Desculpa, já fez a abertura da janela. O osso tá tudo aí. Não teve rompimento nenhuma de membrana. Olha aí, que bonito, que bacana, galera. Isso é muito bacana, muito bonito ver isso na cirurgia. Só para lembrar, pessoal, quem tiver interesse em ver isso, né, em um paciente mesmo, me avise que a gente tenta programar na clínica quando tiver cirurgia. De repente vai duas pessoas, em outra oportunidade vai duas. É porque isso aí vocês não vão ver em clínica na faculdade, tá, pessoal? Beleza, pessoal, vou passar isso aí, tá? Porque a gente poder dar continuidade aqui, porque o vídeo é um pouco grande. Perfuração, ali onde foi feita a extração dentária, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Aqui, galera, eu vou passar um pouquinho rápido aqui, esse paciente. Vamos lá. Vou fazer a extração daquele dente ali. Exame de imagem dela, ó. Ela vai tirar esse dentinho. Aqui tá problema, foi solicitada a extração. Aí seria um planejamento guiado. Guiado não, planejamento virtual, né? A gente usa um software para fazer que chama-se Dental Slice. Então
Aqui está o dente, então depois que tirado, o implante aqui de 4 de diâmetro por 9 milímetros de altura. Implante curto, considerado curto, ó. Aí está o planejamento. E a saída do implante bem aqui, ó, nessa posição. Aí, planejando o implante maior agora, de 4 por 13, ó, ou seja, vai entrar no seio maxilar. Então, precisaria fazer o levantamento de seio maxilar. Tá joia? Todo o planejamento, vamos passar aqui. Aqui a broca trefina, que eu mostrei para vocês, né, que ele mantém, agora foi até utilizado naquele vídeo. Tá? Faz essa abertura aqui, bem rapidinho. Essa aqui é a Sinhammer, né? Aqui mostrando como é que ela atua, ó. Uma animação. E o procedimento cirúrgico aparecendo agora é utilizando ela, tá? Já aprofundando aí, ó. Depende da espessura ali. E ela não corta ali embaixo a membrana. É bem interessante. Sistema de desgaste total. Essa é a broca que eu utilizo, a SL Hammer, o contraângulo, tá? Movimento de pêndulo, né? A gente viu também um exemplo aí. A gente faz assim, ela desgasta todinho, ela não fica aqui, aquela capa óssea aqui, ela desgasta todo o buraco, ó. E aqui são os requisitos, né? O manual fala dela, né? Essa broca aqui, pessoal, vou voltar aqui, ó, que é a SL Hammer, que é esta que eu uso. O neurocirurgia também utiliza ela, tá? Mas também não tem utilizado muito não, mas alguns utilizam. Técnicas alternativas, esse aqui é, vamos passar aqui para ir finalizando já. A incisão, tá? Incisão em crista, tá? Um pouco deslocada para a palatina, contorna o dente adjacente e faz uma relaxante, tá? Bem divergente, ela sai para cá, eu não posso fazer para cá. Lembra os princípios de retalhos que vocês ainda vão ver também em cirurgia. Aí utilizando ela, essa é a broca que eu tenho, tá? Faz a exposição óssea e faz a penetração. Olha que bonito. Tirou todo o osso aqui e aqui está a membrana do seio maxilar. E agora com as curetas de levantamento de seio maxilar, a gente vai fazendo essa elevação com cautela. E depois faz a perfuração, tá? Para a posição dos implantes. Os pinos de paralelismo. Agora, isso aqui é o pessoal, bacana isso aqui. É uma broca coletora de osso, tá? Então, quando a gente precisa de osso, a gente vai ver também depois em uma outra aula, que são as áreas doadoras de osso. Nesse caso aqui, a linha oblíqua externa faz um acesso ali, como se fosse, imagina assim, eu acho que vocês já viram, para tirar um dente do siso. A gente põe aquela região, vai passar a broca coletora de osso, a gente faz lá, olha, uns buraquinhos e coleta o osso dali para colocar, não sei, o maxilar, por exemplo, tá? Aqui, galera, é um vídeo para vocês, ó, mostrando como é que ela faz para coletar, como é que ela atua, olha só. O osso está coletado tudo dentro dela, ó. Então é bem legal. A gente tira, ó, o osso todo particulado já, ó. Bem bacana mesmo. Coleta bastante osso.
Fantástico, né, pessoal? Bacana, né? E aqui uma musiquinha agora para vocês não dormirem. Bora passar. E aqui opa, desculpa. De uma outra forma também. E tirar, em vez de fazer um buraco, vamos dizer assim, a gente vai tirando um pouquinho a pouquinho, ó. Tira um pouquinho daí, passa depois com outro lugar do lado, depois passa para outro lado, e assim vai tirando um pouquinho em pouquinho, sem fazer esse buraco que eu fiz lá anteriormente, tá? Que eu mostrei bem aqui, ó. Aí, ó, coletei um pouquinho aqui, e agora tem uma quantidade boa aí de osso, ó. Beleza, galera? Show, vamos lá. E depois a gente pode, ó, transplantar o osso lá de baixo para cá pro seu maxilar, ou misturar com biomaterial, tá bom? Aí pegando o implante, inserindo lá, né, depois de feito o levantamento de seio. Olha que bonito. E depois coloca a membrana de colágeno. Também a gente vai falar isso lá pela frente. Aí outro caso, acesso, tá? Crista um pouco deslocada para a palatina, contorna aqui e faz uma relaxante nessa região. Olha que bonito. Aquela broquinha famosa. Linda essa broca, top demais. E aí eu sei maxilar íntegro. Começo a fazer a elevação. Faço um outro buraco. E aí está. Olha só que bacana. Sem membrana. Ou desculpa, membrana já enxerto. Depois de levado lá, ó. Sei o maxilar está lá em cima e agora a gente preenche aqui embaixo todo de osso. Do outro lado. Olha aí, bacana. Olha aí. Top. E esse aqui eu acho que é um vídeo que eu fiz um paciente há muito tempo atrás. Ixi, tem muito tempo, até de um celular meio ruim ainda, a câmera, ó. Aqui tem uma, não é esse caso que eu mostrei aqui anterior, como se fosse isso aqui, vamos dizer, esse paciente aqui. E aqui é uma imagem de outro paciente, não é aquele não, tá? Aqui eu fiz a abertura, ó, tá? Aqui atrás está a membrana, aqui está o retalho tudinho. E quando a gente faz a elevação do seio maxilar, a gente pede o paciente expirar o ar e soltar, então quando ele puxa o ar, a membrana sobe também, e aparece o movimento dela, subindo e descendo, né? Quando acontece isso, eu entendo que não houve perfuração da membrana. Se houve, são muito pequeno, né? Que é insignificante. Então, olha só, vocês conseguem ver aqui nesse vídeo, ó, vou botar aqui, ó, o paciente puxa, ó, ele puxa, a membrana vai para cima, solta o ar, puxa de novo, aí, ó, a membrana vai para cima, ou seja, não teve rompimento. Então, nessa hora aqui, com ela tá lá em cima, eu jogo um enxerto aqui embaixo, entendeu? Isso é uma manobra que eu gosto de fazer, tá? Tem pessoas que, ou professores, ortodontistas, que não concordam com essa teoria de se acontece isso da membrana ir lá para cima, quando ele puxa, quer dizer que não está rompida. Não estou dizendo isso, está correto. Quer dizer que ela não está rompida, mas ela pode estar rompida muito pouco. Buraquinhos insignificantes que não está impedindo dela subir. Então é desprezível, tá? Então eu gosto de fazer bem essa manobra. Tá? Depois coloco os enxertos, tá? Lá dentro e depois os implantes, se possível.
tá? Nesse caso, não foi possível. Botou somente o enxerto, depois de 6 meses bota os implantes. Aí também é um outro vídeo da própria empresa, ó. Muito ruim o vídeo, mas é bem rápido, ó. É bem rápido realmente que a gente faz janela com esse tipo de material. Como eu falei para vocês, todo material bom ele é um pouco caro, então isso a gente entende como um investimento, tá? E vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. Essa é a broca que eu tenho, ó. É essa aí, tá? Essa é aquela broca que eu tenho, que ela desgasta todo o osso, tá? Então tem, ó, forma de incisão. Aqui eu gosto de fazer em cima de Cristo e faço um retalho, que é convencional. E tem uma que a gente faz só uma incisão linear aqui, que ele é como se fosse um mínimo retalho, né? Atraumático, enfim, seja qual for o nome, mas aqui a gente conserva um pouco mais o tecido, tem menos ponto, menos retalho, enfim, tá? Tem outra forma de semilunar, e são técnicas de incisões, pessoal, que não vem ao caso agora pra gente aqui. Vertical, tá bom? Quando a gente faz vertical, a gente fica um pouco limitado no nosso campo visual. Eu não gosto muito de fazer assim não, tá? Galera, esse caso aqui, por exemplo, tudo bem que não tem espaço aqui, mas se quisesse fazer enxerto aqui, abrir espaço de um aparelho ortodôntico, 2.8. Poxa, eu não falei pra vocês que o ideal seria pelo menos 3 para cima. Porra, não, mas tem 2.8 e tal. Vale a pena tentar? Pode ser. Vale a pena tentar botar implante na mesma hora do procedimento de enxerto aqui, tá? Mas talvez nessa situação aqui eu não botaria não, tá? Tá muito pouco. Também não sei se essa medida aqui, esse raio-x não é meu. Não sei se estaria certa essa medida, mas eu acho que tem menos que isso aí. Então, nesse caso aí, eu fazia primeiro um enxerto, eu faria primeiro um enxerto aqui, esperaria 6 meses para depois botar um implante. Aí, aquela incisão aqui vertical, sem retalho, aqui. Incisão vertical. Chegou ali, faz a broquinha, faz o acesso, bota um enxerto, segura, implante. Bisturi circular, lembra do bisturi circular que eu falei pra vocês? Olha aí. E coloca os implantinhos agora aí bonitinho, bem bacana, né? Top, né? Show de bola. E os implantes aí, ó, enxertos. Aqui era o osso remanescente do paciente. Isso aqui pra cá é tudo enxerto. Aqui vídeo de novo. E aqui, galera, usando aquela broca, tá? Diamantada, que a gente vai fazendo a canaleta aqui, o buraquinho, ó. E a hora que vai chegando no seio maxilar, começa a ficar assim um pouco, ó, vermelho, meio roxo, é porque tá chegando na membrana. É como a gente tem que começar a ter cuidado, olha só. E é assim que a gente vai tentar, tá? Que a gente vai fazer na prática com ovo e no manequim de vocês. Aqui mostrando de livro, tá? Usando a broca diamantada. Depois começa a fazer, ó, o descolamento da membrana. Sem deixar ela romper. Ó, começa a descolar embaixo, começa a elevar ela. Elevar para depois preencher de osso nessa região. Aí, raio-x. Aqui precisaria fazer enxerto, aqui também precisaria fazer enxerto. Não tem como fazer, né, implante aqui. Então precisa fazer levantamento de seio. Tem jeito. Aqui usando aquele kit. Eu falei para vocês não se atentarem muito aqui, mas aqui houve perfuração de membrana, então coloca
essa outra membrana de colágeno para proteger ali. E depois de enxerto consolidado, pudim, formado, começa a fazer a abertura para colocar os implantes. Malha de titânio para fazer uma regeneração óssea guiada. Olha só, isso aqui tudo aqui é enxerto, ó. Esse negócio, essa bola aqui, bem radiopaca. Aí tira lá, ó, tá? A gente foi feito enxerto, agora coloca de novo. Coloca o implante. E tá lá. Agora o implante colocado aqui. Isso aqui também é um videozinho, vamos ver. Aí, observem. Essa é a broquinha que nós vamos utilizar depois de feito a osteotomiazinha. Começa as puretas, vai deslocando essa membrana com muito cuidado. Olha, essa broca a gente vai fazer. Eu uso muito esse tipo de broca, pessoal, no consultório. Ó, quando tá solto, vai tirando, ó, aí começa a mexer lá, ó, porque soltou todas as laterais daqui do osso, aí começa a se mexer, esse osso central. Isso é linha oblíqua, né? Linha oblíqua para tirar um pedaço de osso daí. Uma área doadora de enxerto. Aí o pedaço de osso removido da mandíbula. Peguei aquele pedaço de osso e foi triturado. Peguei não, né? Porque isso não sou eu pegando. Mas foi pegado aquele osso lá, triturou. Existe um instrumentozinho, um instrumental que a gente tritura igual aquele negócio que a gente que vai no açougue e tritura para fazer o picadinho, a carne moída. Muito parecido. A gente pega aquele bloco de osso, coloca lá e roda o negócio e vai triturando. A gente chama de osso particular. Pronto, eu fiz todo o tratamento superior de enxerto. Então a broca esférica aqui, ó, ou diamantada, tá? A broca esférica diamantada, ou de desgaste, laminada, é a broca que a gente utiliza para fazer esse acesso, é a broca que vocês vão utilizar, tá? A broca que eu utilizo bastante também. Acho que também é realizada até a exposição do periósteo, que suporta a membrana sinusal. Neste momento, o periósteo tem aparência azul arroxeada, que eu falei para vocês. Um leve sangramento proveniente do periósteo poderá ser percebido. Aí começa a fazer depois, eu soltei toda essa lateral aqui, onde a gente aperta no meio desse teu retângulo, vamos dizer assim, e a gente vê mobilidade porque todas essas arestas soltaram. Aí é a hora que a gente começa a pegar as puretas e poder fazer a elevação. Então aqui a exposição do local, ali peguei a broca esférica,
Aí agora eu aperto aqui nesse meio e vejo isso tudo solto. E é a hora que a gente começa a pegar as coretas e fazer a elevação do seio maxilar. E aí vai fazendo. São os limites. Sempre a gente começa pelo assoalho. Após o descolamento da membrana sinuosa, o aparelho lateral deve ser utilizada como limite superior no chave do seio. Ou ser removida com finalidade de se transformar em material para preenchimento de cavidade. Vou voltar bem aqui. Esse pedaço aqui, ó, dessa janela, a gente pode remover, deixar fora, ou então fazer do jeito que está fazendo aí. É o que ele está dizendo nesse slide bem aqui que eu estou colocando, ó. Após o deslocamento, a membrana é protegida com o instrumento. Está aqui, ó. Protegendo com o instrumento, inicia seu preparo remanescente para receber o implante. Porque às vezes, pessoal, toda vez que a gente eleva essa membrana do seio maxilar, quando a gente tira esse instrumental, isso desce de novo. Então, se eu for pegar aqui a fresa e começar a fresar aqui e a membrana desceu, eu vou perfurar, não vai adiantar nada. Então, às vezes a gente pede, né, se acontecer isso, né, de a gente tirar o instrumental e ela descer de novo aqui, a gente pede que o auxiliar fique segurando aqui, a gente faz a perfuração sem medo de ser feliz, sem medo dessa broca pegar nessa membrana aí, entendeu? Mas também, galera, muitas das vezes, quando a gente empurra aqui para cima, às vezes fica, aí não precisa se preocupar com isso. O implante é inserido até a sua metade e a seguir ele se recheia na região mais posterior. Eu normalmente não faço assim não. Eu consigo ter uma visualização boa pela janela, mesmo aqui, do buraco, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Eu fiz um buraco aqui, eu consigo enxergar bem legal. Eu coloco todo o meu implante aqui e depois por essa janela eu visualizo e vou empurrando o osso. Eu vou preenchendo essa região, tá? Ou algumas vezes, raramente eu faço todo o preenchimento aqui, onde quando eu faço esse preenchimento aqui, eu estou empurrando essa membrana lá para cima e depois eu vou e coloco meu implante. Mas é raro eu fazer assim. Finaliza-se então a instalação do implante, seguido pela inserção do material de preenchimento, tá? Por todo o espaço criado pela membrana. Inserção de membrana de colágeno sobre o enxerto, inserção de uma membrana, tá? Isso depois foi a sutura aqui nessa região, tá? Essa membrana bem aqui colocada de colágeno, eu só coloco quando eu tenho perfuração de membrana. Quando a membrana de Schneid do seio maxilar, por algum motivo durante a meu acesso da janela com as brocas, ou durante o meu descolamento da membrana com os instrumentais, eu gero uma perfuração razoável, aí eu pego e coloco uma membrana para substituir, fazer um forramento dessa região aqui. Aí eu boto lá dentro a membrana, tá? E depois coloco um pedaço fora para tampar, como está nessa segunda foto aqui do meio, tampando. E aí está agora. E aí, galera, quando eu preciso fazer o primeiro enxerto e não colocar o implante, né? Eu preciso dar um tempo de reparo desse material que eu utilizei aí, que dura 6 a 8 meses, né, mais ou menos, para depois colocar o implante, tá? Sem implantação imediata, né, com rebordo, ou seja, o paciente tem pouco osso, né? Vantagem: previsibilidade, possibilidade de reconstrução em espessura no mesmo tempo cirúrgico. Desvantagem: maior tempo de tratamento, são 2 cirurgias. Por que 2 cirurgias? A primeira eu vou fazer um enxerto e depois de tantos meses eu vou fazer a cirurgia do implante. Então aquele paciente tem ali mais ou menos 1 ano de tratamento. Vamos colocar aqui o implante convencional. Quando eu coloco o implante na maxila, quanto tempo é o período de osseointegração de um implante maxilar? 4? Alguém falou 4 aí? Não. Na maxila são 6 meses.
há 6 meses na maxila. Então, se eu faço a primeira etapa cirúrgica, o enxerto, fiz o enxerto, espero 6 meses para esse enxerto formar osso. Depois eu coloco mais o implante agora. Tenho que esperar 6 meses para esse implante grudar, se integrar nesse osso. Só aí já passou 1 ano. Então é uma desvantagem, né? Fazer em 2 tempos por conta do tempo. Aqui vou passar, desenho do retalho, não é o caso aqui, né? Deixa eu ver aqui para a gente finalizar a aula. Vou dar uma coisa aqui, passar. Remoção da janela óssea nós já conversamos. Ela pode ser removida e deixada. Aqui, assim, para finalizar, galera, o que fazer com a perfuração de membrana, né? A integridade dessa membrana sinusal tem influência direta na escolha da técnica e no prognóstico do enxerto. A membrana dá um suporte, né, sanguíneo para aquela região do meu enxerto. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo essa elevação do seio maxilar e eu ocasionei um rompimento dessa membrana, se ela for muito grande, eu preciso tentar reconstruir isso, fazendo aquela colocação das membranas de colágeno, tá? Agora, se eu tive um rompimento muito grande, como um buracão rompeu tudo, de repente é melhor eu abortar a cirurgia. Eu cancelar a cirurgia, suturo, explico para o paciente o que ocasionou e espero daqui a 6 meses, 4 a 6 meses, para reabordar o paciente. Tentar de novo, porque é o tempo que essa membrana já cicatrizou ali e já dá para eu tentar fazer novamente. Então, para evitar esse problema de perfuração, de causar, né, uma facilidade, enfim, da perfuração, eu preciso deixar arredondados esses cantos aqui. Eu tenho que fazer uma bola, assim, para que quando a gente começa a descolar não cause uma perfuração grande, né? Não facilite. Então nós temos perfurações, tipos de perfuração, né? Tem sua localização na extremidade da anatomia superior, ou seja, aqui no ponto, a gente chama de perfuração classe 1, né? Nesse caso, a gente pode continuar que tem um prognóstico favorável. Classe 2, né? Apesar de extensa, seu prognóstico é favorável, pois assim como a classe 1, sua região entra pouco em contato com o enxerto, que é aqui do lado, né? Perfuração classe 3 é a região dessa perfuração entra consideravelmente em contato com o enxerto, ou seja, bem nessa região mesmo, né? Onde a gente vai colocar um enxerto. Então é um prognóstico um pouco ruim, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o buracão que aconteceu, né? Então não é interessante nesse caso aí. Numa situação dessa aqui, de repente eu abortei, né? Porque foi muito grande, né? Agora, se é pouco, vale a pena fazer um preenchimento. Eu coloco uma membrana aqui dentro, forrando essa região e coloco um enxerto na tentativa. Como aqui, ó. Isso aqui é a membrana, forrando lá. Então você não está mais enxergando o buraco da membrana lá. Perfuração classe 4 acomete a região que se tornaria praticamente um novo assoalho do seu maxilar, tendo um prognóstico desfavorável, olha só. Né? Então a gente precisa sempre avaliar, né, a extensão, o tamanho da perfuração, né, sendo que até 10 milímetros passível de reparo, por diferentes técnicas. A gente pode utilizar ali vários tipos de membrana de colágeno para poder reparar isso aí. Maior que 10 milímetros, aí talvez já seja melhor parar, né, fazer a interrupção do procedimento, né, aborta mesmo o procedimento. Eu explico ao paciente que houve um problema, que houve uma intercorrência, uma membrana muito fina, houve rompimento, e por ser melhor ao paciente, você acha melhor parar naquele momento, esperar cicatrizar e refazer em uma nova oportunidade, né? Então, deixar bem claro ao paciente isso. Caso a perfuração não seja tratada, existe o risco do material de enxerto seja deslocado para dentro do seio maxilar, resultando
em fracasso da PEC em risco de sinusopatia, né? Então, você precisa saber se continua ou se para, né? E se tiver que parar, pare. Pare, explique o paciente para não causar um outro problema para esse paciente. Perfuração pequena. Então, vamos lá. Opa. Então, tem perfuração pequena, sob a laceração, pode botar até 2 membranas de colágeno, ou pode botar uma só, né? Está dizendo aqui. Então, aí, ó. Então, tem aqui, por exemplo, uma perfuraçãozinha pequena, então a gente vai e coloca aqui uma membraninha para proteger ali. Exerce a vedação de pequenas perfurações, possibilitando a manutenção do material de preenchimento. Isso é PRF, plasma rico em fibrina. Sutura suspensória, eu nunca fiz, nunca vi ninguém fazer, é só em livro, né? Até hoje. Então, eu vou passar para vocês, é só tipo de conhecimento mesmo. Aí fazendo a sutura, né? O livro é bonitinho, mas na vida real mesmo não funciona muito bem, não, no meu ponto de vista. Enxerto em bloco, caso de perfuração de existência ou total de laceração da membrana, né? Inserção de uma camada de osso particular no assoalho do seio antes de adaptar o bloco. Com uma cureta, afasta seu remanescente da membrana, né? Esse remanescente, mesmo perfurado, servirá de fonte de nutrição para o bloco, né? Então, aí depois coloca um bloco assim, ó. Então, bota o particulado, depois bota o enxerto em bloco lá. O bloco que foi preparado é inserido e pressionado com deslocado contra o assoalho sinusal, que seria aqui em cima, ó, né? A face medular deverá estar em contato com o soalho e a cortical voltada para cima. Porque a medular? Mais fácil de vascularização aqui por baixo, tá? Com a broca de fixação, faça o preparo para receber o parafuso até eu fixar o bloco. Aí tem que segurar e fixar esse bloco aqui. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção. Não sei se alguns dormiram, se deram pause. Essas 2 etapas aqui, a parte 1 e a parte 2, se viram em 4 etapas, né? Mas é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, eu quero que vocês me avisem, tá? Novamente, vamos tentar fazer uma reunião online para tirar dúvidas. Não será nova aula, não vou fazer novamente a aula, não. São para tirar dúvidas, tá? Essas aulas eu costumo fazer na madrugada. Agora eu vou gravar para vocês, só para vocês terem uma ideia. São 3h30 da madrugada. Por quê? É a hora que não tem barulho, é a hora que eu consigo falar sem ter barulho de carro, sem ter barulho de criança, sem abrir a porta. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado e fico à disposição de vocês. Joia? Abraço, até mais, tchau.